Amém? Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30. Bem lembrado, Fran. Obrigado. As crianças que vão para a salinha, todas as duas classes, as duas salas. Então, todas as crianças, por gentileza, acompanhe aqui a tia Fran e quem? E a Carla. Amém? De 4 a 11. Todas as crianças de 4 a 11 podem estar direcionando ali para a salinha. Aleluia. Amém? Pastor Danilo. Pastor Danilo. Por gentileza, vai até a sala das crianças, dos maiores. Eu não sei qual que o Bruno vai, mas ore com eles lá, por favor. Aleluia. Amém? Você encontrou? Amen. Did you find it? 1 Reis, capítulo 18. 1 Kings, chapter 18, Versículo 30. verse 30. Livro de 1 Reis, capítulo 18, Book of versículo 1 Kings, 30. chapter 18, verse 30. Amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Somente Only this verse. esses versos. A Bíblia narra uma história The Bible narrates a history entre Elias e os profetas de Baal between Elijah and the prophets of Baal no Monte Carmelo. in the Carmel Mountain. E nesse mês And de maio, during this que month estamos of May finalizando, that we are closing down, nós viemos falando we have sobre been restauração. speaking about rebuild, restoration. E o que é restauração? And what it is restoration, rebuild? Restauração é o ato de retomar It aquilo is the act que tinha o modelo anterior. to restore, De to alguma take coisa. something back to the old school, to the old project, as it was before. A definição de restauração é The definition of restoration is o ato ou efeito de restaurar, the act or effect of restoring, restabelecimento, recomposição establishing again or recomposing de algo que está em mau estado de conservação of something that is badly shaped, e o retorno a uma situação ao estado anterior. and the return of a situation to the previous state. Você já ouviu falar de restauração? Have you ever heard about restoration? Restauração é esta definição que você tem sobre Is that the Restauração. definition that you have about restoration? todas as vezes que eu ouço a palavra restauração, Every single time that I hear this word, sabe o que me vem na minha do mente? you know what comes to my mind? Quando nós estamos com um dente When we have one of our teeth que está danificado. that is damaged. Tem algum dentista aqui?
Is there any dentists in here? Quando o seu dente está When your tooth danificado is damaged e você precisa ir no consultório and you need to go to the dentist para consertar, para restaurar to aquele fix dente. it, to restore it. E quando você chega ali naquele lugar, And when you come to that place, a pessoa responsável ali, a médica, the doctor, ela vai analisar a situação do seu dente. it will analyze the situation of your tooth. Se for necessário, vai tirar um raio-x If needed, you're going to go through an para X-ray saber qual é a dimensão que está. to know the depth of the damage. E assim depois ela vai ter uma noção daquilo que precisa Then- ser feito. The dentist will know what needs to be done. Ela vai pegar aquela máquina que tem um som muito legal. It will take that little machine that has that amazing sound. Quem já foi no dentista I've aqui? ever been to a dentist. Do you remember the sound of the machine? Quem nunca foi no dentista, sem ser as crianças? You've never been. É uma adrenalina incomparável. It is such an adrenaline. Há alguns dias eu fui no dentista em Galway. Some days ago, I went to a dentist in Galway. E quando você deita naquela And é when cama, you não é lay cama, né? É down uma cadeira, uma on máquina. on the dentist chair, E o engraçado é que eles já deixam ali uma bolinha bem do lado assim. it's funny. They leave there right Que a hora que beside você you. senta naquela cadeira, você já pode pegar They aquela leave it bolinha. they leave like a little stress ball. Você começa a So esmagar as you ela sit na mão. down, you Se- start to crush that thing between your Você hands. começa a apertar ela assim com You toda a start sua to crush força. it with all your strength. Você fica tenso ali, você não And consegue. you're se so mover. tense. You can barely move. Quem nunca sentiu essa experiência, Who never felt like or went through this experience? eu te desafio a passar por I esse momento. challenge you to go through it. É uma situação muito estranha, uma sensação. It's a strange ímpar. sensation. Something that we're not used E o to. médico começa a trabalhar ali, a retirar tudo aquilo que está sendo. And then the doctor starts to work que não and serve. remove everything that E ele vai doesn't fit limpar anymore. tudo aquilo que está dentro. And starts to clean everything inside. Ele vai passar alguns medicamentos. Maybe he will give you some medicine. E depois ele vai restaurar, vai And pôr ali afterwards, o que precisa ser posto. The dentist will restore that tooth. E aquele dente ele vai ficar na sua forma And then original that antes. tooth will be brought back Ele to vai fazer its até new aquelas stage. ondas assim, ó, que tem dentro do dente ali em cima. Ele vai deixar tudo Even the shape, the marks, em everything, perfeito it's estado. gonna be in perfect state. Perfeito estado como antes. Perfect state as it was before. E depois você vai poder se alimentar And normalmente, after, você vai mastigar, You will be able to feed você vai yourself normally. continuar a sua vida You'll be able to chew da forma que você estava. and keep vivendo. living your life in the way that you were living before. Amém? Vocês estão entendendo? Amen. Are you understanding? Restauração é isso. That's restoration. E aqui nós lemos um versículo que diz: And here we read a verse that says, o profeta Elias, ele disse a the todo o prophet povo: Elijah said to all people, chegai-vos a mim. come to me. E todo o povo se chegou a ele. And all the people came closer to him. E Elias restaurou o altar do Senhor, And Elijah restored the altar que of the estava Lord em ruínas. that was ruined. O altar estava destruído, The altar was estava destroyed. totalmente It quebrado. was completely broken. Mas para que nós chegamos nesse versículo, But before we come to this verse, no capítulo 17, in the chapter 17, logo após o rei Acabe, after Acab, the ele king ser Acab, o novo rei de Israel, he was crowned the new king of Israel. o profeta Elias, The prophet Elijah, ele disse assim he said para o rei Acabe: to the king,
Tão certo como vive o Senhor, As certain as the Lord Deus lives, de Israel, the God of Israel, perante cuja face estou, before his face I am, nem orvalho, not even nem chuva haverá nestes anos, drops or even rain will come through segundo a those minha years, palavra. according to my word. Aleluia. Quando nós lemos este versículo, When we read this verse, parece uma situação simples, it seems like a simple situation, mas era algo muito sério. but it was something really serious. Era uma situação que iria se agravar, It was a situation that would become uma worse, situação que iria se estender a situation that would extend itself, e que ninguém imaginaria o que iria acontecer. and no one could imagine what would happen. Imagine só o peso desta palavra do profeta Elias. Imagine the burden of this word. Segundo a minha palavra, According to my word, imagine a autoridade que ele estava falando imagine the authority diante de uma autoridade de uma that he nação. had to speak that Ele before the estava authority of a dizendo, nation. segundo a minha palavra. He was saying, according to my word, Ele estava querendo dizer he was saying que a partir de agora, that starting from now, nem orvalho nem chuva cairá sobre a no terra. rain, not even a drop would fall Ele estava upon liberando the earth. uma palavra He was releasing a word que influenciava o céu. that would influentiate the heavens. E logo após And afterwards, ele liberar esta palavra, after he released this word, o Senhor confirma esta palavra através da vida dele. the Lord confirmed this word O que o through his Senhor life. diz para ele? What did the Lord say to him? Ele diz no versículo 3, The Lord said in the verse 3, versículo 2, veio Verse 2. a palavra do Senhor dizendo: the word of the Lord came saying, retira daqui, remove from here, vai para o lado oriental go to the e oriental state, esconde-te junto à hide torrente do Querite, yourself fronteira do Jordão. with the barrier. With Querite quer dizer separado. this word means O Senhor estava dizendo para ele: The Lord sai was saying to daqui him, e vai para leave this place o Querite e fica and go to separado ali. Crete and stay separated apart. E o Senhor diz para ele And the Lord said unto him, que iria enviar that would send a comida food, e ele teria que beber da água and he would have to drink from the water ali do rio. from the river. E a palavra vai dizer que passou-se os dias. And the word will say that A some seca days went começa a by. ficar intensa. The drought in As that place coisas started começam to a ficar intensify. difíceis. Things start to get difficult. As águas começam a baixar. The waters started to go Porque não down havia chuva sobre a because terra. there was no rain upon the earth. As coisas começou a apertar. Things started to get tight. E o Senhor disse para ele: And the Lord said to him, beberás da torrente you will e ordenei drink, aos corvos que ali mesmo te sustente. you will drink from this small lake, and I ordered the crows to feed you. Mas passa-se os dias. But some days went by, E no versículo 7, and on verse 7, a palavra diz assim que the word says, o rio secou. the river became completely dry. A torrente secou porque não The havia small chuva lake sobre a terra. became completely dry because there was no rain upon the earth. E começou a apertar, Lucas. And things start to get Como diz lá tight. na minha cidade lá. As we say back in my Começou a city, apertar o nó. the knot became tighter and As coisas tighter. começaram a ficar difíceis. Things started to get difficult. Imagine você nessa situação. Imagine yourself in this situation. Não chovia, It wouldn't rain. a comida estava vindo, o Senhor estava dando a comida para ele. Food was coming. The Lord was giving him food. Mas nada que está difícil que não possa piorar. But nothing is too difficult that cannot get worse. A Bíblia está dizendo que The Bible is saying that o Senhor disse para ele: the Lord said unto him, vai para Serepta, go to Sarepta, que pertence a Sarepta. Sidom, that belongs to e Sidon, demora ali onde And- ordenei a and uma viúva, stay there in the a house uma of a mulher widow, viúva, que te dê comida.
There I commanded her to give you food. Agora imagina a situação. Now imagine the situation. Não chovia, It wouldn't rain. a água seca do rio. The waters were really down. They're completely dry. E o The Senhor rivers were manda dry. ele ir para a casa de uma viúva. And the Lord told the prophet to go to the house of a widow. Com certeza ele deve ter pensado, né? Agora For as sure, coisas vão facilitar. for sure he thought, Agora vai maybe now ficar things are gonna fácil. get easier. Things are gonna be easy now. E quando ele chega na entrada da cidade, And yet, when he comes to the entrance of the city, ele encontra a viúva, he finds the widow que o Senhor havia dito para ele, that the Lord had said to que him, já havia dado ordem, já havia that he preparado had already tudo. given him the command and prepared everything. Mas só que o cenário em que ele encontra é totalmente diferente do But que the scenery talvez ele poderia That he estar finds imaginando. himself in was completely different of what he was imagining. A mulher está catando alguns gravetos, The woman is there catching. ela está pegando algumas pequenas pedaços de madeira She was catching a few sticks Thank you. para preparar uma refeição para To ela prepare e a o meal seu filho. for her and her son. E o profeta diz para ela: And the prophet said to her, traz-me uma vasilha com água, me dá um copo de água. bring me a cup of water. E a seca estava predominando. And yet the Não drought havia was chuva. predominant. There was no rain. E ele pede água para aquela mulher. And he asks water from E that quando woman. ela sai para ir buscar a água, And when she went to go ele catch diz the para water, ela, ele get the water. grita para ela: he shouts to traz her, para mim também alguma coisa para comer. also bring me something to eat. Estou com fome. I'm hungry. Porque os corvos já tinham sido dispensados. Because the crows had been dismissed. Os garçons já haviam sido dispensados. Encerrou o expediente. The waiters had been dismissed. E ele diz: traz para mim And he said, pedaço de pão. bring to me a small piece of bread. E a resposta dela é única. And her answer was unique. A resposta dela é algo que Her answer was something eu acredito que ele não esperava. that I believe he didn't expect. No versículo 12, ela está dizendo The assim: verse 12, she's saying, tão certo como vive o Senhor, as certain as the Lord lives, teu Deus, your God, nada tenho cozido. I don't have anything that is Não há cooked. nada. There's Não há nothing. somente um punhado de farinha There is nothing, na panela not even a small e um pouco de azeite na botija. amount of bread or oil. E vê aqui, apanhei 2 cavacos See here, I took some sticks e vou preparar o resto da comida para mim e and para I o meu will filho. prepare the rest of the food for me and my son. Comê-lo-emos e morreremos. Then we will eat and die. Aquela mulher não tinha mais nada. That woman had nothing else. A situação estava precária. The situation was precarious, As to suas say the least. despensas já estavam vazias. Her barn was completely empty. Os seus potes, os seus vasilhames estavam All her vazios. pots, everything was empty. Não havia mais nada. There was nothing else. Imagine só a angústia daquela mulher ao Imagine receber the anguish a of palavra that do woman profeta dizendo: when she received the word from the traz-me prophet pão, saying, bring me some algo para bread mim comer. or something for me to eat. Com certeza ela pensou no seu For filho. sure, she thought about her son. A primeira coisa que nós fazemos quando first estamos em situação That we de do dificuldade, when we're going through a nós difficult pensamos situation. naqueles que estão na nossa dependência. We think about the ones who Nós rely pensamos on naquele us. que está dependente de The nós. ones who depend on us. E ela disse: And she says, eu vim pegar aqui alguns gravetos. I came here to catch some Esse sticks. pouquinho de lenha para fazer This little bit of o que eu wood preciso fazer para to nós do comer. what I need to do for us to eat.
Eu acredito que aquela situação estava mexendo tanto com o psicológico daquela mulher. Situation was moving so much with the psychology Porque o of que that ela woman. tinha nas mãos Because everything that she had in era tão hands, pouco it was so little que ela diz: eu vim pegar 2 gravetos. that she said, I came to catch a few sticks. Não era coisa que ela teria que fazer por muito tempo. It wasn't something that she would do for a long time. O pouquinho que ela tinha era The little bit that she had, muito fácil para aquecer. it was easy to cook. Com um pouquinho só de With just fogo, a little de bit of gravetos fire, ali, ela conseguiria cozinhar She aquilo. would be able to cook everything that she had left. Mas o profeta diz para ela assim: But the prophet said unto her, não temas. don't be afraid. Vai e faz o que dissesse que... Go O que and disseste. do what you said you Mas would do. primeiro faz But first, para mim um bolo pequeno. make me a small E traz-me bread aqui fora. and bring here. E depois And fará afterwards, para ti e para o seu filho. you will cook it for you and your son. Aleluia. Que situação aquela mulher estava, What a situation that enfrentando. woman was facing. que cenário estava What formado scenario diante da visão daquela was mulher. shaped before the vision of that woman. Com certeza ela não tinha esperança For daquilo que sure, poderia she had acontecer no hope daquele of, dia em of diante. what could happen from that day on. Porque ela disse que iria Because she cozinhar said aquele that she bolo would pequeno, cook that small, iria small bread. comer She would eat with her e son, depois and afterwards morreremos. they would both die. Mas o Senhor tinha algo But the para a Lord vida daquela mulher. had something for the life of that woman. Aleluia. O Senhor tinha algo especial para ela. The Lord had something special for her. Eu quero te falar nesta noite, I would like to tell you tonight, independente da situação que você se encontra, regardless the situation that you're in, independente da onde você esteja, regardless where you are, o pouco que você tem the small bit that you have é o suficiente para o Senhor is enough for fazer the um Lord milagre to extraordinário. make an extraordinary miracle. Aquilo que você tem What e you diante da have sua visão, da sua Before ótica, your sight, pode ser algo simples, it may be something pode ser simple. algo muito pequeno, It may be something small. mas diante das mãos do Senhor, But before the hands of o the Senhor Lord, pode fazer the algo Lord se can tornar do em something abundância. become O Senhor pode abundant. fazer algo pequeno se The Lord tornar can do em make coisas something grandiosas. small become something Aleluia, great. louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Você crê Do que you o Senhor believe é poderoso that para the fazer Lord muito is mais powerful do to que do nós much more pedimos that we ou ask imaginamos? or even what we can imagine? Aleluia. Você pode glorificar o Can nome you desse glorify Deus. the name of this God? Você pode liberar Can you release uma palavra de A gratidão ao of Senhor, gratitude to the Lord? porque Deus é poderoso. Because God is powerful. Nos momentos de angústia e de dificuldade, The moments of anguish and difficulty, nos momentos de tristeza, the moments of sadness, de incerteza, of uncertainty, quando o coração aperta, when the heart gets quando tight, você parece que não está, o seu coração não cabe mais dentro do when seu it seems peito. like your heart cannot Sabe fit in quando your você chest está com anymore? aquela Do sensação you de have that feeling parece que você está se definhando, está se that encolhendo? you are being ruined, that you are O shrinking? medo, a incerteza, The sem fear saber do and que the pode acontecer uncertainty without depois, knowing what may happen afterwards. era a situação daquela mulher. That was the situation of that woman. Mas o profeta Elias disse para But the ela: prophet Elijah said to her, não temas, don't be aleluia, afraid. a farinha da tua panela não The acabará, flour of your pans o will not azeite da end. tua botija The não oil faltará, of your vase will not stop. até o dia em que o Senhor Up until the day that fizer the Lord chover sobre a will terra. make rain upon the earth. Aleluia. Será que você tem essa convicção? Do you have this conviction? Será que você é capaz de crer Are you capable numa palavra of tão believing poderosa em in que such a o powerful word profeta estava liberando that sobre the a prophet vida daquela was mulher? releasing upon the life of that woman? Ele disse: a said, farinha da tua panela não vai The faltar. flour of your pan will not stop. O azeite will da not tua lack. botija não vai oil faltar. Não of your vai, vase ela não will vai not baixar o stop. nível.
Você vai usar o tanto You que will você use quiser it and use it and use it. e vai permanecer And you remain at nível. the same level. até o dia em que o Senhor Up fizer until the chover day sobre a terra. that the Lord will make it rain upon the earth. A sua fé é capaz de chegar neste nível Is em your que essa faith mulher estava. capable to come to this level where this woman was at? Aleluia. Então, a partir daquele dia, não faltou o azeite starting e nem from a that farinha na casa desta There viúva. was no lack of flour or oil in the house of that widow. Aleluia. E para ajudar a complementar a And to situação, help and complement the situation, o filho da mulher morre. her son died. A criança vem a óbito. The child died. E a mulher vai atrás do profeta. And then that woman A mulher vai goes to atrás find do the homem prophet. de Deus que havia That liberado uma woman palavra goes sobre ela. after the man of God that had released the word upon her life. E ela diz assim: o que fiz eu, And she homem said de to him, Deus? what did I do, man Vieste a of mim God? para trazer à memória Did you come a to minha me iniquidade e matar o meu filho? to bring to me all my iniquities and kill my son? E Elias pega aquela criança, And then Elijah takes that child, pega o takes that filho daquela child, mulher, take her son, takes tomou her ele son. nos braços He took him e in his levou para arms cima, para o quarto and brought him to em the room, que to his ela room mesma havia preparado para hospedar o homem de that Deus. woman had forcefully prepared to guest him. Então Elias To coloca host ele him. sobre a sua cama. And then Elijah put him upon the bed. E ele deita sobre aquela criança. And he lies upon E on ele top of clama that ao child. Senhor And pela he vida daquele cries jovem. out Ele to the clama Lord ao for the Senhor life of para that que o young Senhor man. restaurasse aquele And menino. he cries out to the Aleluia. Lord, so the Lord would restore Ele life diz into assim: that Senhor boy. meu Deus, He said, aleluia, Lord my God, também até esta viúva, even this widow com quem me hospedo, with who hosts me, afligiste, you matando-lhe afflicted o her, filho. killing her son. E estando 3 vezes sobre o menino, And after he lay down clamou 3 ao times Senhor upon e the disse: boy, he cried out to the Lord Senhor and meu said, Deus, Lord my God, rogo-te que faça a alma I deste menino ask of tornar a you entrar to nele. bring back the soul of this boy to his body. E o Senhor ouviu a oração de Elias. And the Lord heard the prayer of Elijah. A criança começa a respirar. The child became E ele leva de started volta to para a breathe sua again. mãe. And then he takes that boy and brings him back to his mom. E ela disse: Isso eu reconheço. And she said, and this I Aleluia. acknowledge Que agora that now que tu és homem de Deus that e que you a are a palavra do man Senhor of na God, tua boca é verdade. and that the Aleluia. word of the Lord that comes out of your mouth is true. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a situação estava caótica, estava But the difícil. situation was chaotic, was hard. O clima estava complicado. Even the atmosphere was complicated. O altar estava destruído. The altar was destroyed. Porque a palavra vai dizer que Because the Acabe, word will say ele se that the king of Israel, corrompeu. he corrupted himself. Ele adorou He worshipped outros deuses. other gods. Ele prestou adoração a Baal. He worshipped Baal Peor. Ele levantou altares. He rose altars. E agora no capítulo 18, And now, back to chapter 18. a palavra novamente, The word again. a palavra do Senhor The vem a word ele. of the Lord comes to Elijah again. Ele disse assim: And he says, vai, go, apresenta-te a Acabe, present yourself to the king of Israel. porque eu darei chuva sobre a terra. Because I will bring rain upon the earth. Aleluia. Agora o Senhor entra na situação. Now, the Lord is in the O situation. Senhor diz para ele: vai, The Lord said to apresenta-te a Acabe, Go and present que eu yourself darei before chuva the king. sobre a terra. And I will send rain Eu vou upon the molhar earth. a terra agora. I will. As coisas Bring estavam rain, em situação waters to the extrema. The things were extreme. A situação estava desesperadora. People were desperate. E Acabe chama um dos seus servos, Obadias, And Acab, he called one of his servants.
para ir to go procurar lugares look for places aonde houvesse água, where could be aonde water, houvesse fonte, where there were fountains, porque os animais estavam morrendo. because the animals were being A killed. situação estava horrível. The situation was hard, was horrible. E eles começam a procurar lugares onde havia fonte, And they started aonde to havia look água for para places where there were saciar a fountains, sede where there dos was seus animais. water, to fulfill the thirst of the animals. E eles fazem um combinado, And they made a deal que eles iriam por um lado, Acabe iria por um lado that Acab would da go to terra. one side of the earth, e o seu servo iria por outro lado. and his servant was to another side. E onde houvesse água, And where there was water, eles iriam informar um ao outro. they would communicate to each other. E aqui acontece algo And here something happens. maravilhoso. Something amazing happens. O servo de Acabe, ele encontra com a The pessoa servant of the king em que era mais procurada naquele lugar. meets the person that was the Obadias most encontra looked com for. Elias. The servant meets with E ele Elijah. reconhece, ele olha para ele e He diz: recognized him, looked És upon tu, him and meu said, senhor Elias? "Are you my Lord Elijah?" E Elias diz para ele: And vai e diz Elijah para said to Acabe him, "Go and tell the king que eu quero me encontrar com ele. that I want to meet with him." Esse homem, ele era temente a Deus. This man, he was a man that Ele he feared temia the ao Senhor. Lord. Porque a Bíblia diz aqui Because the Bible says in here que ele guardou os profetas. that he kept the prophets. Quando a esposa de Acabe, When Acab's wife, Jezabel, ela Jezebel, queria matar os profetas. she wanted to kill the prophets. A Bíblia vai dizer que ele escondeu The Bible will say that Obadiah, de 50 em 50 he hid e alimentava-os. every 50 prophets. E agora Elias diz para ele: vai e fala para o seu And now senhor Elijah said to him, "Go and tell your Lord, your king, que eu quero encontrar com ele. that I want to meet with him." E ele disse: como que eu irei And he said, "How can I go a dizer estas palavras? to say those words? Porque não houve reino, não houve lugar Because there aonde was que no kingdom, no place. ele não procurou por where você. He did not look for you." E agora And now Acabe se encontra com Acab, Elias. he meets with Elijah. E a frase é que ele expressa, que ele diz para Elias quando And ele what se he encontra. said to Elijah when they met, Ele diz assim: he says, és tu, "Is that you, perturbador de Israel? the one who disturbs Israel?" Mas o profeta diz para ele assim: But the prophet said to him, não sou eu quem perturba Israel, "I'm not the one who disturbs mas Israel, sim o Senhor. but the Lord himself." E aqui ele lança um desafio para And here he brings a o rei challenge Acabe. to the king Acab. Ele disse: vai e convida, He says, chama "Go todos os profetas de and Baal invite, call all of the e os prophets of profetas Baal de Peor Acera, and the prophets of que Assyria." eram 450 homens They were 450 profetas men, de Baal prophets of Baal e Peor, 400 de Acera. and 400 of E Assyria. ele disse: And he said, sobe que iremos encontrar no Carmelo. "Go up and meet me at the Carmel Mount, on the top of the Carmel Mountain. Nós iremos encontrar neste lugar. We're gonna meet on that place." Aleluia. E demorou-se alguns dias. And some days went by. Passaram-se alguns dias. Some days went by. E a Bíblia diz que a seca durou por 3 anos e 6 And meses. the Bible says that drought A seca endured durou for por 3 years and 6 months. tempo muito extenso It was an extensive time em que as coisas estavam se perecendo, estavam where morrendo, things were perishing os and animais dying. não estavam Animals resistindo, were not a resisting. situação estava
mesmo muito difícil. situation was really, really hard. Mas é marcado uma reunião, um encontro. But a meeting was set. E aqui And nos here, chama a atenção quando it calls our attention when o profeta Elias diz the prophet para Elijah eles says, subir, for them to go up, para eles irem para o Carmelo. for them to go to the Carmel mountain. Acabe reúne Acab os mensageiros, gathered manda dizer ao his povo messengers, and he said to the para people, que eles tell them se to say to the people, ajuntassem no Monte Carmelo. for them to gather in the on the Carmel mountain. E o Monte Carmelo é um lugar específico And the Carmel mountain is a que specific chama place atenção, que that calls the attention, tem uma visão ampla, that has tem uma a visão good side. muito privilegiada, onde It você is- consegue It has enxergar privileged sight. muito longe. where you can see from afar. E ali o profeta Elias And there the encontra prophet com eles. Elijah meets with them. E ele disse assim: And he says, só fiquei eu. am I the only one? Ou no versículo 21. Verse 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: So Elijah came to spoke até to all the people and quando said, cocheareis entre dois pensamentos? up until when will you be divided between Até two quando lines of vocês vão thinking? ficar divididos? Up until when will you be divided? Até quando vocês vão ficar Up until when em dois pensamentos? will you Se think Deus two é things? Deus, If God is God, seguiu. follow him. Se Baal é Deus, If Baal Peor is também God, o seguiu. follow him then. Porém o povo nada dizia. Yet the people Todos wouldn't say ficaram a word. calados. They remained shut. E eles encontram no Carmelo, And they met at the Carmel mountain. naquela On the Carmel reunião mountain. ali, naquele momento em que eles estavam ali no During monte, the moment that they were there Elias on the lança um mountain, desafio para eles. Elijah sets a challenge to them. Traga-nos 2 novilhos. Bring us 2 lambs. Vocês vão preparar. One you will Vocês prepare. vão pôr sobre o altar. You're gonna put it upon the altar. Vocês vão separar ele em You're pedaços. You're gonna cut. Vocês it vão into preparar a pieces. lenha. You're gonna prepare the wood. Vocês vão preparar da maneira que vocês são acostumados You are- a fazer. Going to prepare it in the way that you are used to. Mas vocês não irão pôr o fogo. Yet you will not set on Vocês fire. não vão acender a madeira. You're not gonna set the wood Vocês on não vão fire. incendiar ali o altar. You're not gonna burn the altar. E há de ser que o Deus que responder com fogo And it will be that the God that responds Esse with fire, é that answers with Deus. fire, Aleluia. that one is God. E a Bíblia ela é enfática em dizer que And the Bible emphasizes that. eles fizeram tudo aquilo que Elias havia dito. They went through all the procedures. E eles clamavam ao seu Deus. And they would cry out to their Eles God. clamavam a Baal. They would cry out to Baal Peor. E a Bíblia diz que And the Bible says passaram-se as horas. that hours went by. E eles estavam clamando. And they would cry out, Responde-nos. answer us. E Elias ainda zomba deles. And Elijah became Clama started to mais mock alto, them. gritam mais alto. Elijah would say, cry, Ele é shout Deus, pode ser que ele louder. está atendendo alguém. Shout louder, cry more. Pode ser que ele está viajando. Maybe your God is going on a trip. Maybe E your eles God is asleep. gritavam. And they Se would shout esperneavam. louder and louder. E nenhuma resposta. And yet no answer came. Nada acontecia. Nothing would happen. Então Elias chama a atenção para eles. So Elijah calls the attention to him. Aqui no versículo 30, aonde nós lemos, Back to verse 30 where we first read. ele disse assim: He said, chegai-vos a mim. come to me. E todo o povo chegou a ele. And all the people came to him. Elias restaurou o altar Elijah restored the que altar estava em ruínas. that was ruined. A atitude que ele toma, The attitude that he took. ele toma 12 pedras segundo o número das tribos He took de 12 Jacó, rocks as the number of the 12 a tribes. qual vieram a palavra do Senhor dizendo: To the ones that the word of God had será came o saying, teu nome. that will be thy name. Elias edifica o altar. Elijah built the Elias, altar. ele prepara
o novilho. prepared the lamb. Ele coloca a madeira sobre o altar. He puts the wood upon the altar. E para complicar mais ainda a situação, And to complicate things matter more, ele cava uma vala, uma He- espécie de valeta ao redor do he altar. excavates the land around it Para complicar a situação. to make things more complicated. Ainda ele pede para que enchessem de água And then- aquele lugar. He asked them to put water on that place. Agora você imagina a seca de 3 anos e 6 meses, Now imagine yourself the a drought of 3 situação years que and a half, estavam, the situation that they were. os animais morrendo, The animals were dying. pessoas com sede, People were thirsty. e Elias complica a situação And dos Elijah profetas de Baal complicated e dos matters profetas de still. Acera. for the Ele disse purpose. assim: He said, enche de água. fill this with water. E eles colocaram água. And they put water there. Mais uma vez. Once more. Colocaram mais outra And vez. then they put water once E ele disse mais outra. And he said, once more. E então a água, a Bíblia diz que a água estava The Bible says transbordando por that cima the water daquela valeta. was overflowing. E ele disse ainda mais: And he said molha o more. altar. Wet the altar. Make the altar Jogaram wet. água sobre as madeiras. So they put water upon the wood. E aqui ele coloca diante do Senhor. And here he puts before the Lord. Ele começa a clamar ao Senhor. He starts to cry out to the Lord. Aleluia. Ele começa a orar ao Senhor. He starts to pray Ele to the começa a Lord. buscar a He presença do starts Senhor, to seek for the presence em que of o the povo Lord. não estava acostumado. In a way that the people were not used O povo to de anymore. Israel não estava The acostumado a Israeli people buscar a was presença. not used to seek the do Senhor. presence of the Lord. Então ele começa a orar And then he starts to pray. e ele dizendo: Senhor, said, responde Lord, answer me com fogo. with fire. E o fogo desce sobre aquele altar. And the fire came down the altar. A Bíblia diz que o fogo The queimou Bible says todo o holocausto, that the fire burned queimou toda a all the oferta, sacrifice, all the offering. queimou o altar, It burned the altar. até a água que estava ao Even the redor. water that was surrounding it. Tudo foi queimado, foi Everything was lambido burned. pelo fogo. Everything was lit by Aleluia. fire. Louvado seja o nome Praise do be the name Senhor. of the Lord. E o povo caíram em terra adorando And ao the Senhor. people bound down on earth, worshiping the Lord. Começaram a adorar ao Senhor. They started to worship the Lord. Só o Senhor é Deus. Only the Lord is God. Só o Senhor é Deus. Only the Lord is God. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. That's the God you serve. Esse é o Deus que nós adoramos. That's the God we Esse é o worship. Deus que nós servimos. That's the God we serve. Por mais que você possa pensar The more you may think que às vezes você está sozinho, that sometimes you're alone, que você não tem ninguém para te ajudar. that you have no one to help you. Por mais que você pense que está desamparado, The more you think you are o Senhor forsaken, está no controle. the Lord is in As control. mãos do Senhor está The hands sobre a minha Of e the a tua Lord vida. are upon your life and my Nós life. não saímos debaixo das mãos dele porque We ele não perde o never controle. leave his hands because he Aleluia. doesn't lose control. O inimigo ele não pode contra a tua vida. The enemy cannot go against your life. O inimigo ele não pode contra a sua casa. The enemy cannot go against your house. Porque sobre você, sobre a Because sua casa, upon you, há upon uma your marca, house, there há is um a sangue seal, precioso. there is a precious blood. A mão do Senhor está There is the guardando e hand of protegendo. the Lord Aleluia. caring for A you. Bíblia diz que há The um Bible penhor, says há um selo, uma that there is marca a sobre seal, você. a mark upon Assim you. como esta garrafa, esta água, The ela tem same uma propriedade, way tem uma marca. As this water Sobre has a a minha e a brand tua vida há uma promessa e um selo upon your marcado. life and my life, there Aleluia. is a promise, Você there is a seal, pertence there ao is a mark. Senhor. You belong Você to the pode Lord. ir para onde quiser. You can go wherever. Você pode entrar aonde You for. can enter Você wherever. pode passar por onde You for. can go through Há uma whatever. marca sobre There is a você. seal and a mark upon Aleluia. you. E o inimigo ele reconhece. And the enemy O inimigo ele acknowledges sabe that. que o The enemy sangue de knows Jesus, that the a blood of promessa Jesus, do the Senhor promise of está the sobre a Lord minha e a are tua vida. upon your life and my Mas life. o que nós precisamos é But what we need restaurar, is to restore, renovar. renew. Aleluia. Nós precisamos cuidar We need desse to altar. care for this altar.
Porque o Senhor, Because the Lord, aleluia, Ele quer restaurar. He wants to restore. O Senhor, Ele quer restaurar The Lord wants to restore a nossa justiça. our justice. Jó capítulo 8, versículo chapter 6 ao 8. 5. Verses Ou 6 ao 7. 6 and 7. Está dizendo assim: It is saying, se fores puros e retos, if you are poor and straight, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Se fores forte, reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. E no versículo 7 ele ainda diz: verse 7. teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aleluia. Talvez a forma que você Maybe chegou diante do Senhor, the way that you came before the Lord, talvez a present maneira que yourself você before the chegou diante do Senhor Lord. Maybe the way that you presented yourself before the Lord, foi tão pequeno, tão mínimo, it was so small, so minimum. mas aquilo que o Senhor quer fazer But yet what the Lord é wants algo to do sobrenatural. is something supernatural. Você lembra quando a mulher veio remember diante do profeta e disse: when the woman came before the prophet and said, eu não tenho nada senão uma I botija e um don't have pouquinho a de thing, farinha. if O not azeite. a vase of oil and a Foi o small pot of suficiente flour para ela receber um milagre That was extraordinário da for her parte to do Senhor. receive an extraordinary O Senhor miracle usou from the aquilo Lord. que ela tinha The Lord used para everything that she fazer had algo maravilhoso. to make something amazing. Não importa a maneira It que você doesn't matter veio. the way you came. Não importa a maneira que você It se does encontra. not matter the way you are. Importa que você abra o teu What coração. it matters is for you to open your heart. Importa que você entregue ao Senhor It matters for you to give it to a the sua Lord, vida your life, e decida and andar na decide presença to dele. walk in His presence, Andar diante do to Senhor. walk before the Aleluia. Lord, E permita que Ele faça justiça. and allow Para Him que Ele to restaure make a justice. justiça sobre a sua vida. For Him to restore the justice upon your Outra life. coisa que Ele quer restaurar é Other a thing that He nossa wants to saúde. restore is our health. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Jeremiah chapter 30 verse 17, Dizendo assim: saying, porque te restaurei a saúde because I restored e your te health, curarei as tuas chagas. and I will heal your Aleluia. wounds. É o Senhor quem restaura. It's the Lord É who o Senhor quem restores. cura. It's the Lord who É o heals. Senhor quem libera sobre a It is the minha Lord e a tua who will vida release upon uma your life and my palavra de life cura. a word that Aleluia. heals. Não importa a enfermidade que It doesn't matter possa the estar te infirmity aferindo. that may be Não afflicting you. importa a enfermidade It que doesn't tenha chegado matter até the você. infirmity that came Mas se to você you. declarar But sobre a if you sua declare vida, upon your se life, você repreender com a if you autoridade do rebuke nome do with the Senhor authority e in the name declarar of God, com muita fé, and o declare with a lot Senhor, of faith, Ele é the poderoso para Lord te is restaurar, faithful to para restore you. restituir a sua To saúde. Porque a palavra do recompose Senhor your diz health. que Because Ele the já word of the levou Lord says, sobre si as He nossas took enfermidades, upon Himself as nossas our dores. and Aleluia. infirmities and our pains. Louvado seja o nome do Praise Senhor. be the name of the Lord. Já estou encerrando. A Almost nossa visão é Our- algo que Ele quer Our restaurar. sight is something that He wants to restore. Lucas capítulo 4, Luke versículo Chapter 18 4, ao verse 19. 18 to 19. Quando Jesus está ali pregando na When sinagoga. Jesus was preaching at the Quando synagogue, Jesus está ensinando ali when os discípulos. Jesus was there teaching the disciples. Então trazem para ele o livro. So they brought him the book. E ele abre no And profeta he opens Isaías. it in the book of the prophet Isaiah. No versículo 18 está dizendo assim: Verse 18 is saying, o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E o versículo 19 ainda diz: a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia!
Louvado seja o nome do Praise Senhor. be the name of the Lord. Quando você permitir o Senhor restaurar, When you allow the Lord to restore, quando você der liberdade ao when you Senhor give freedom para to que the Lord, Ele opere so He a may sua restauração, act in your restoration, aleluia, a sua situação irá ser transformada. your situation will be transformed. Mas para acontecer isso, você precisa dar liberdade ao Senhor. But for that to happen, you need Enquanto to give você the Lord permanece freedom. com o coração While fechado, you o coração remain with your heart endurecido, closed and o Senhor hardened, ele não pode fazer nada. the Lord Mas cannot a partir do do a thing. momento em que você But permite starting from the moment that Ele you allow entra Him e He will faz aquilo enter que é preciso ser and feito. do whatever Aleluia! needs to be done. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta. The word of Apocalipse the Lord says that está He's at dizendo, the door. a porta Revelation e says bate. He's at the door and Se He's alguém knocking. ouvir If anyone e abrir hears a porta, and open up the door, entrarei He e will come cearei in com Ele and e He Ele will have comigo. supper with Para Him. que o Senhor possa operar aquilo So que the nós Lord may precisamos, operate what aquilo we que nós need. necessitamos. What we need. Nós precisamos abrir a porta. We need to open Precisamos the door. permitir o We need to Senhor allow entrar. the Lord to enter. Aleluia. E não só a nossa vida, And not only our Mas- lives, também os nossos dias. but also our days. Restaurar os nossos dias como To antes. restore our days like before. Lamentações capítulo 5, versículo 21. Lamentations chapter 5 verse 21. Verse 21. 21. Está dizendo assim: converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como dantes. Aleluia. Quantas vezes nós queremos How many times we want algo que nos fez muito bem, something that Lá was no so nosso good passado. for us in our past? alguma coisa que nos deixou feliz, Something que that nos- made us que happy. nos deixa, quando nós lembramos, alegres. That makes us happy when we remember about it. Nós precisamos que o Senhor We need the Lord restaure em nós. to restore in us Aleluia. Renove em nós and renew in us todos os dias, every day, para que nós possamos prosseguir, so we para may que go nós possamos forward caminhar so we may na walk presença do Senhor. in the presence of the Lord. E uma notícia que eu quero te dar And I have news for you, é que o Senhor, is that the Lord, o nosso Deus, our God, Ele está sempre pronto He's para always ready restaurar to a restore nossa justiça. our justice, Aleluia. A our, nossa our visão, righteousness, our a nossa sight, saúde, our health, a nossa vida, our life, a nossa comunhão com our Ele. covenant with Him. Basta nós apenas We nos only achegar a need Ele. to come closer to Him. Aleluia. Foi o que o profeta Elias disse: That's what the prophet Elijah said. chegai-vos a mim. Come to me. O povo estava longe, estava distante, The people were far away. estavam dispersos, They eles were estavam dispersed. com o coração em outro lugar. Their hearts were in another place. Mas o profeta Elias disse para eles: But the prophet chegai-vos a Elijah said mim. to them, come to me. Aleluia. Vem para perto. Come closer. Chega mais perto. Come closer. Encosta mais perto. Aleluia. Closer O Senhor still. está chamando eu e você The Lord nesta is noite calling para you nós and nos I, aproximarmos, for us to come para nos closer, chegarmos a Ele, come para near estarmos Him, junto do to be Senhor. together Aleluia. with the Lord. Se você abrir em Tiago capítulo If you 4 open e the book of versículos James, 7 e 8, Chapter Tiago 4, está verses dizendo: 7 and 8. aleluia. O grupo de louvor pode vir. Tiago está dizendo aqui: James is saying, sujeitai-vos, pois, a Deus. subject to God. Resisti ao diabo Resist the devil. e ele fugirá de and he will vós. flee from you. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus. Subject to God. Resisti ao diabo Resist the e devil. ele fugirá and de he will vós. flee from you. Aleluia. Não ceda às tentações do inimigo. Don't Não surrender to ceda the temptation. às setas do adversário. Don't surrender to the Não attacks of se our deixe adversary. levar por aquilo que o inimigo Don't está let tentando yourself go. te empurrar. With the things that the enemy is trying to push you with. O versículo 8 está dizendo assim: Verse 8 is saying, chegai-vos a Deus come near God, e Ele chegará a and he'll vós. come near you. Limpai as mãos, pecadores, Clean your sinful e hands, vós de duplo ânimo.
And when you think two things, Purificai o coração. purify your Aleluia. heart. Se coloque de pé. Stand up. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. A palavra do Senhor está nos chamando para perto. The word of the Lord is A calling palavra us do Senhor closer. está nos convidando a nos The aproximar. Lord of the Lord is inviting us to come Chegai-vos close. a Deus, Come near God, e Ele chegará a vós. and He'll come near Eu não you. sei a distância em que você está I do don't know Senhor. how far you are from Eu the não Lord. sei o quanto tempo você está distante. I don't know for how long you Quanto have been você away. está longe. How far you Mas are. nesta noite o But Senhor tonight, está te chamando. The Lord is calling you. Chegai-vos a mim, Come closer e to eu me. chegarei a vós. And Aleluia. I'll come near Louvado seja o nome do Praise be the Senhor. name of the Feche os Lord. teus olhos. Close your eyes. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Praise Senhor. be the name of the Lord. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. O nome que é sobre todo nome. Não há outro além de ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Tu és quem nos guarda, Tu és quem nos protege, Tu és quem nos sustenta, Tu és quem nos livra, Tu és quem nos blinda. Tu és, Senhor, quem está sempre atento, Senhor, sobre cada um de nós. Não há para onde nos esconder, não há para onde fugirmos, Senhor, pois em todos os lugares, ali o Senhor está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Enquanto o grupo de louvor adore o Senhor com esta canção, eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor, desse Deus que você veio para adorar, desse Deus que você veio para entregar a sua adoração. Apresente a sua vida agora. Rasgue diante do Senhor a tua situação. Present your life to the Lord. Coloque diante do Senhor a situação em que você se encontra nesta